Olá, gente, boa noite, tudo bom com vocês? Estamos começando aqui o primeiro episódio da nossa maratona Larissa Flix, né? Essa maratona vai contar com uma série de conteúdos onde eu vou vir falar aqui com você, lojista, o que você pode fazer na sua loja para você aumentar as suas vendas. Vou falar com você sobre diretrizes, direcionamentos de como você pode implementar aí no seu negócio para passar por esse tempo de crise. Então, todos os dias a gente vai ter conteúdo de valor, conteúdo muito bacana que dá para você implementar na sua loja de qualquer segmento que ela seja. Pode ser de semijoias, pode ser de acessórios, pode ser de roupas, pode ser de maquiagem, pode ser de cosmético, enfim. Não interessa o segmento que você atue, se você seguir aqui a nossa maratona de lives, que é o Larissa Flix, né, para maratonar mesmo, é para pegar e consumir esse conteúdo, fazer as atividades. Se você seguir isso, você vai ter resultado, você vai conseguir implementar aí na sua loja as mudanças que você de fato precisa. Então, quero começar dizendo sejam bem-vindos a essa maratona, a Larissa Flix, e o assunto que eu escolhi para falar com vocês hoje, eu preparei aqui o cronograma da nossa live, é o passo a passo para você montar a sua loja física. Muitas pessoas têm vontade de montar a loja física, é um sonho, né? Você começar a empreender, você abrir o seu espaço para que você possa receber as pessoas no seu espaço, para que você possa aumentar o número de clientes no seu espaço. E quando a gente fala de loja física, eu gosto de começar dizendo que é um tabu essa história de que as lojas físicas vão acabar. As lojas físicas não vão acabar. O que vai acabar é a forma com que as lojas físicas vinham existindo. As pessoas vão na sua loja para ter uma experiência. Então é por isso que você, mais do que nunca, precisa se profissionalizar. Precisa buscar conhecimento para que você possa fazer as mudanças necessárias aí na sua loja para passar por essa crise, para enfrentar os períodos que vêm por aí. E muita gente pergunta, eu sou sacoleira, eu vendo na maleta, eu sou informal, mas eu tenho vontade de abrir a minha loja física. Então é por isso que esse conteúdo de hoje vai ser para você que tem vontade de abrir a sua loja física, ou também para você que já abriu a sua loja física. É muito legal você escutar, porque você vai saber quais são os passos que te faltaram, né? O que você precisa otimizar, o que você precisa melhorar. Então, nessa live vai ser muito incrível, eu quero interagir bastante com vocês. Eu vou dizer os 12 passos do início até a abertura. O que você de fato precisa fazer para você já inaugurar com o pé direito, para você já inaugurar à frente dos seus concorrentes. O que faz uma pessoa quando quer abrir uma loja física? O primeiro passo que você precisa pensar é a escolha do seu ponto, né? O seu ponto físico. Onde a sua loja vai funcionar? Ela vai funcionar numa galeria, ela vai funcionar no shopping center, ela vai ser uma loja de rua, ela vai ser uma loja de bairro. Qual o tamanho dessa loja? Eu preciso de uma loja grande, eu estou buscando uma loja pequena, eu preciso de uma loja que já tem instalações, eu preciso de uma loja que seja numa rua onde tenha passantes. Você precisa buscar esse seu ponto. E quando eu falo de ponto, eu tenho uma coisa muito legal que eu gosto de falar para as minhas alunas, é que é o seguinte: se o seu produto for bom, se o seu atendimento for impecável, as pessoas vão atrás de você no ponto que você estiver. Foi-se o tempo que ponto físico, né, determinava a loja que vende ou não vende. Hoje, mais do que nunca, se você é uma loja multicanal, e eu explico sobre ser uma loja multicanal aqui no meu Instagram, você pode vender muito estando em qualquer lugar. Para quem sabe, a Larissa Ribeiro, inclusive, a gente não tem o hábito de abrir lojas em ruas de alto fluxo, porque a gente preza muito pela experiência do cliente. Então, a gente procura lugares mais tranquilos, que sejam fáceis de estacionamento, lugares que tem espaço para que você possa explorar bastante isso, para que você possa fazer eventos na sua loja. Então, você precisa imaginar o que esse ponto seu precisa ter para você instalar a sua loja. E quando eu falo em imaginar o que seu ponto precisa ter, a gente precisa começar batendo papo sobre aluguel de ponto, né? Até quanto eu posso pagar no aluguel de ponto? O que eu indico muito para as minhas alunas é que o aluguel do seu ponto, ele precisa, despesa é igual unha, precisam ser cortadas sempre, de preferência toda semana. E por que eu falo isso? É porque muita gente opta por pagar um aluguel extremamente caro, né? Fazer um investimento no aluguel, e depois as pessoas não têm recurso para poder investir no marketing. E o que isso significa dizer?
que aqui na Larissa Ribeiro, o que eu indico para todas as minhas alunas e para todas as pessoas que fazem os meus cursos, é que você tenha um CO baixo. O que é o CO? É o custo de ocupação. Que se seu custo de ocupação ele for baixo, você consegue investir muito em marketing, você consegue fazer anúncios, você consegue fazer campanhas e isso vai trazer os seus clientes para dentro da sua loja, independentemente do ponto. Então, o que faz a sua loja vender muito ou pouco não é o ponto. O ponto é um mero detalhe, ele é um detalhe sobre as suas vendas, ele não é o fator predominante. Quem me acompanha sabe da minha história, que a minha primeira loja eu tinha em média 15 metros quadrados na loja, acho que todo o espaço que a gente tinha dava em média de uns 32, né? Então a loja 15 mais 15, 16 metros de escritório. E eu funcionava, uma loja sem vitrine, porque eu adoro lojas sem vitrine, e eu funcionava no fundo de uma casa, né? Lá no fundo. Inclusive eu demorei para colocar a placa na porta dessa casa. E as minhas lojas sempre tiveram filas de espera na porta. Black Friday com fila de espera, Dia das Mães com fila de espera, Dia dos Namorados muito cheio, Natal muito cheio, sábados muito cheios, dias normais muito cheios. Por quê? Porque não é o ponto que determina. É o seu produto ter qualidade, é o seu atendimento e a forma como você vai conduzir a sua loja. Então, nada de pagar aluguel exorbitante, nada de começar com custo fixo lá em cima. Muito pé no chão nesse momento. Depois que você define essa questão do ponto, você precisa, além de tudo, saber quais são as despesas que esse ponto tem. Porque, por exemplo, existem pontos que tem o aluguel, existem pontos que tem luvas, existem pontos que tem condomínio, existem pontos que você vai precisar investir com circuito de segurança e aí você vai precisar discriminar todas as despesas que esse ponto tem. Inclusive, pergunte para a pessoa quando você for alugar o ponto, se é seu locatário, se é seu imobiliário, você pergunta o seguinte, qual o valor do IPTU desse ponto? Porque a partir do valor do IPTU do ponto, você já começa a imaginar quanto vai ser os seus custos fixos. Você pergunta para esse dono do imóvel quais são as reais despesas que esse ponto tem. A água já é incluída no aluguel, a energia junta, é separado. É muito importante você destrinchar isso totalmente, para que você não tenha surpresas depois e para que você realmente saiba o valor real do seu custo que você vai ter naquela loja. Depois que você escolhe o ponto, eu tô falando para vocês o passo a passo da forma que eu faço nos meus negócios, né? E da forma que dá muito certo. Existem outras pessoas que gostam de fazer de outras maneiras, mas eu gosto de contar para vocês o que eu aplico e o que eu tenho resultado. Escolheu o ponto, viu sobre as despesas do ponto, chegou a hora de você fechar o seu projeto. Se você tem um pouco mais de investimento, eu recomendo fortemente que você procure por uma arquiteta. Por quê? Porque a arquiteta, ela é a pessoa que ela vai executar o projeto da sua loja. Então você vai explicar para ela como que você gostaria a sua loja, quais são os espaços que você precisa, o que você precisa otimizar, o que você precisa de iluminação. E ela sim é a pessoa capaz de transformar o seu sonho numa realidade. E hoje existem muitos tipos de arquitetas, existem arquitetas que fazem consultorias online, existem pessoas que fazem consultoria só do projeto e você pode fechar uma arquiteta que faça o seu projeto, mas que não execute, você pode fechar uma arquiteta que faça o seu projeto, que execute, que acompanhe. Existem várias formas de você trabalhar com esse profissional de arquitetura. E eu gosto muito de trabalhar com um profissional de arquitetura, principalmente para que você otimize bem os espaços. Uma loja, se ela for pequena e ela for bem otimizada, né, se ela tiver as prateleiras no lugar onde tem que ter prateleira, se ela tiver o balcão no lugar onde tem que ter balcão, você vai ganhar muito espaço. E mais do que isso, a arquiteta, ela vai te ajudar a fazer o seu projeto de forma que diga muito sobre a sua marca. Se você quer um projeto mais despojado, se você quer um projeto mais rústico, se você quer investir muito, se você quer investir pouco, o que você pretende fazer nesse projeto? Então isso é muito legal. Se você puder, eu indico fortemente que você contrate um profissional de arquitetura e que você comece a falar com esse profissional de arquitetura sobre as instalações. O que você vai precisar? Isso é muito importante, porque você aluga um ponto e você não faz contas, que você vai precisar de um ar-condicionado, que você vai precisar reformar o banheiro, que você vai precisar de um sistema de câmeras. Então você vai poder bater um papo com essa sua arquiteta e ela vai te orientar a fundo tudo que você realmente precisa instalar nesse ponto onde vai ser a sua loja, tá?
Escolhido a arquiteta, você libera o projeto para execução, porque a grande maioria das lojas tem muita marcenaria, né? Então, eu tô aqui, inclusive, na Larissa Ribeiro Experience, vocês podem ver que as minhas lojas geralmente têm marcenaria, né? Tem projetos que precisam ser executados, então isso vai levar um tempo. Geralmente, a marcenaria, a sua arquiteta, ela vai te indicar pessoas que elas já trabalham, que sejam da confiança dela e que tenha facilidade para poder executar esses projetos, e demora em média de 30 a 45 dias, dependendo da complexidade do seu projeto. Então, de 30 a 45 dias, o seu projeto vai estar sendo executado. Enquanto o seu projeto, né, a layoutização da sua loja é executada, você vai precisar contratar um contador. E por que você vai precisar de um contador antes mesmo da sua loja abrir? Porque você precisa de um contador para te orientar como você precisa abrir a sua loja da forma correta. Você precisa de um contador para ele criar o seu CNPJ. Empresas sem CNPJs, elas nem são empresas, elas nem existem perante o governo. Você é simplesmente um amador, você não é um profissional comercializando, é uma empresa que comercializa serviços e produtos formal, legal. Então você precisa contratar um contador. E qual a dica que eu dou na hora de você escolher esse contador? É que se você está abrindo uma loja de varejo, você procure contadores que já tenham experiências em varejo. Por quê? Porque isso facilita muito. E cada ramo, né, varejo, atacado, ramo de serviço, cada ramo existe muitas peculiaridades, né, particularidades daquele ramo. Então eu indico fortemente que você contrate esse contador, que de preferência tenha experiência no ramo de varejo e que ele vai poder te orientar você a abrir a sua empresa da forma correta. Quais são os regimes tributários, fazer as suas contratações de formas legalizadas. E esse contador, inclusive, ele vai fazer para você a parte administrativa, burocrática, a parte inicial, que eu particularmente não gosto muito de fazer. Então eu já contrato o contador, já fecho com ele para ele poder me ajudar a abrir o CNPJ, contrato social, fazer os registros nos órgãos competentes, pegar alvará de licenciamento, né? Toda loja ela precisa ter um alvará de funcionamento e isso é o seu contador que te auxilia junto aos órgãos competentes, que é junta comercial, que é a prefeitura. O seu contador ele já começa a pegar na sua mão desde ali. Então, muito importante você contratar esse seu contador. E eu gosto muito de falar que você pode sempre negociar. Você contrata um contador de uma forma quando você começa. À medida que você vai crescendo, o seu contador tende a aumentar os honorários, porque você vai aumentando também o número de funcionários. Então, você vai aumentando a carga de trabalho para esse contador. Escolhido o contador, você precisa começar a pensar no seu estoque. Mas não é estoque de cadeira, de luminária, de ar-condicionado, de frigobar, não. Porque isso você já definiu lá no início com o projeto da arquiteta. Você precisa começar a pensar no seu estoque, do que você vai vender, nos seus produtos. Você precisa pensar quais são os produtos que você vai comercializar e onde você encontra esses produtos. São produtos que você vai fabricar, são produtos que você vai revender, são produtos que você precisa comprar de um fornecedor para terceirizar essa revenda, são produtos que você precisa produzir, modificar esses produtos. Você precisa pensar no seu estoque. E quando a gente pensa no estoque, você precisa já abrir a sua loja de forma saudável, de forma que o seu estoque seja enxuto. Nem comprar de mais, nem comprar de menos. Comprar de menos dá a impressão que a sua loja está falindo. Então você pendura as coisas e parece que a loja está sempre vazia. Para evitar isso, você vai trabalhar em conjunto com a arquiteta que você contratar. E comprar demais significa que você comprou errado. Você vai ficar com um monte de dinheiro empatado ali na sua loja, sem muita finalidade, porque você tem um fluxo, né? Se você vende, por exemplo, 10 mil por mês, não tem por que você ter 1 milhão de estoque, né? Porque teoricamente isso daria para você sobreviver durante muitos meses. Então faça uma compra enxuta para que você comece. Até porque quando você está começando, por mais que você estude, por mais que você monte um plano de negócios, que você faça um estudo sobre o seu mercado, você vai precisar aprender na prática sobre o seu cliente. Você vai precisar aprender na prática o que vai funcionar para você. Muitas coisas que funcionou para sua irmã não funcionam para você, muitas coisas que funcionam para suas amigas que têm loja, para você vai ser totalmente diferente. Então, nesse meio tempo, quando você compra o seu primeiro estoque, você compra de forma enxuta, você precisa já fazer as vendas observando
quais são os produtos que têm maior aceitação e qual é o feedback que os seus clientes trazem para você no dia a dia. Eles trazem feedbacks para você que gostam dos tamanhos, que gostam das estampas, que gostaram do material, que curtiram, que não curtiram. O que esse pessoal fala para você sobre esses produtos que você está comercializando? Isso é muito importante porque vai te ajudar a fazer sempre compras mais saudáveis, vai te ajudar sempre a ter um estoque mais enxuto. Então, as pessoas que começam a abrir uma loja, que vai lá e compra milhares de reais de estoque, não é a forma mais inteligente. A forma inteligente é você começar com estoque enxuto, de forma que você vai conhecendo o seu cliente e aí sim você vai acertando cada vez mais no tipo de produto que você tem para oferecer para essas pessoas. Essa é a dica que eu dou sobre estoque. Quando você vai comprar, você precisa definir, por exemplo, qual é o prazo de entrega que o seu fornecedor te pede. Então, estou para abrir a minha loja dentro de 45 dias. Você já precisa comprar, porque você precisa receber, você precisa colocar o seu markup, né, que é marcar o valor que você comprou versus o valor que você vai vender. Você precisa cadastrar esses produtos no seu sistema, você precisa dar entrada na sua nota junto com o seu contador, para que você comece a pagar as cargas tributárias que vai gerar a partir dessa sua primeira compra. Empreender no Brasil não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa bem desafiadora, é uma tarefa bem árdua. E é por isso que a gente que empreende, que nós que somos empreendedores, acho que todos os dias somos colocados à prova. A gente já começa pagando imposto e é muito importante você já começar fazendo tudo da forma correta. Hoje, por exemplo, tem o MEI, né, que é o microempreendedor individual. Essa modalidade você pode vender até R$90 mil, se eu não me engano, por ano, R$90 mil por ano, e você não precisa de contador, você mesmo consegue fazer ali a sua contabilidade. Mas o MEI, ele só te permite contratar uma pessoa, um funcionário. Então, se você é uma loja que você está abrindo e você realmente confia nos seus estudos, em tudo que você pensou para o seu negócio, eu recomendo você começar pelo MEI e daqui a pouco você já vai migrando. A emissão de nota fiscal do MEI também ela é facultativa, ela não é obrigatória. É muito legal você tirar porque você já começa a ter o seu estoque 100% organizado. Fiz a minha compra, alinhei com o meu fornecedor o que eu preciso, né? Como que é a entrega, se ele me manda, se eu busco, qual que é o prazo, quais são as condições de pagamento. Muito importante você alinhar a condição de pagamento com o seu fornecedor para que você não comprometa o seu fluxo de caixa. Se você está abrindo uma loja nova, você não sabe como vai ser o desenrolar das coisas, você não sabe como vai ser o decorrer dos próximos meses. Por mais que a gente faça uma projeção são cenários otimistas, cenários pessimistas, cenários às vezes não tão reais. Então você projeta e às vezes você fica muito perto do que você projetou, às vezes você fica muito longe do que você projetou, mas é extremamente importante você projetar os cenários. E nesses cenários, você precisa projetar também o seu capital de giro. E é por isso que a sua primeira compra, eu indico que você negocie com o seu fornecedor. Negocie de preferência condição de pagamento à vista, parcelado. Parcele bem essa compra para que você tenha giro, para que você tenha capital, para que esteja entrando receita na sua loja e você já comece a movimentar. E talvez você esteja se perguntando, Larissa, eu tenho um investimento super alto para poder investir na minha loja, eu quero comprar o meu primeiro estoque à vista porque eu tenho uma condição excelente. Bom, se você é do time que quer comprar o primeiro estoque à vista, você tem condições excelentes, eu acho bem legal. Mas eu indico primeiro que você faça os cenários, né? O melhor cenário, o pior cenário, o cenário otimista, para você entender como vai ser os seus fluxos de caixas dali para frente. Feito o seu estoque chegando na sua loja, você precisa marcar. O que é marcar? Marcar é um termo não muito usual que as pessoas usam para você dizer que você comprou por um valor e vai vender por outro determinado valor. Então, por exemplo, comprei por 10 e vou vender por 30. Então, significa que você marcou 3. Comprei por 5 e vou vender por 50. Então, significa que você marcou 10. Então, você precisa fazer um markup no seu estoque. E aí, para você marcar, você vai cadastrar. Muito importante você fazer isso, gente. Pensa, um erro que eu cometi quando eu abri a minha primeira loja foi já não ter cadastro logo no primeiro momento. E eu me arrependo amargamente, porque se você cadastra o seu cliente, são bem maiores as chances de que você possa vender para ele mais de uma vez.
Então, já começa fazendo certinho. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo, tem alguma amiga sua que está pretendendo abrir uma loja de qualquer segmento, lingerie, roupa, calçado, semijoia, acessório, cosmético, manda esse vídeo para ela. Chama ela aqui na live, convida ela para conhecer o nosso conteúdo, para participar da Maratona Larissa Flix, onde eu vou ensinar para vocês coisa tipo essa aqui, papo real, coisas que vocês realmente precisam aprender para começar com o pé direito. Você definiu o seu markup, você vai começar a cadastrar a sua mercadoria no sistema. Então, você deu entrada no seu sistema, você deu entrada do seu estoque, você cadastrou e você vai começar a cadastrar todas as mercadorias. Quando você cadastra a sua mercadoria no seu sistema, você precisa criar uma descrição para ela. Por exemplo, blusa de manga colorida, calça jeans tamanho 42, calça jeans tamanho 46, brinco de argola cravejada, brinco de franja. Por que que isso é muito importante? Porque quando você for comprar, você não vai mais comprar no achismo. Ah, eu acho que isso vai sair. Ai, eu acho que isso vai funcionar. Não, você vai lá no seu estoque e você faz um filtro no seu sistema perguntando quais são os produtos que você vendeu naquele período de tempo. E o sistema vai te dizer, olha, você vendeu calça 42, você vendeu calça 46, você vendeu sapato 32, você vendeu sapato de salto alto. O sistema vai te dizer os produtos que saíram e que são os produtos que muito provavelmente você precisa repor, que são produtos que têm mais aceitação. Isso é muito legal quando você começa a trabalhar com o sistema, porque você para de trabalhar no achismo. Achismo é o que você acha. Os sistemas são dados, são números e são números muito fortes, né? Números que trazem a sua realidade, a realidade da sua loja. E aí você tem um sistema, e eu gosto de falar de sistemas, não só de sistema, porque você, por exemplo, você tem um sistema que você cadastra os seus produtos, que é o mesmo que você cadastra o seu cliente, que é o mesmo que você vai emitir nota fiscal. E você pode ter também um sistema administrativo. Para quê? Para você controlar as suas entradas e saídas. Então, você controla os cheques, você controla cartão de crédito, você controla os seus pagamentos, o seu aluguel, folha de funcionário. Um sistema administrativo bem simples. Se você quer investir, às vezes tem sistemas no mercado que eles já são bem completos. Então, você consegue fazer tanto a parte de PDV, que é a parte de ponto de vendas, quanto a parte de rotinas administrativas, né? Calcular banco de hora de funcionário, registrar contas, água, luz, custos fixos, custos variáveis, cadastro de fornecedor. Então, depende muito do sistema que você vai escolher e até quanto você está disposta a investir nesse tipo de sistema. Além do sistema de clientes, existem dois sistemas também que são muito importantes para vocês que estão abrindo a sua primeira loja, que é o sistema de câmeras, ou seja, você precisa ter um monitoramento de câmera. E quando eu falo que você precisa ter um sistema de câmera, eu não estou dizendo que você está desconfiando das pessoas. Olha, Larissa está desconfiando. Não é isso. Eu estou dizendo que você precisa ter câmeras na sua loja até pela própria segurança do seu cliente que frequenta o seu espaço. E não só na sua loja, e é por isso que eu falo um sistema de câmeras. Aqui na Larissa Ribeiro a gente tem câmeras por todas as lojas, inclusive fora das lojas. Eu consigo pegar as pessoas que passam pelas ruas, eu consigo pegar as pessoas que passam o carro, que param o carro em frente às minhas lojas. Isso é muito importante pela segurança do meu cliente e pela segurança da sua equipe que fica dentro da sua loja. Então, invista em câmeras, de preferência câmeras que tenham uma resolução muito boa para você poder acompanhar em tempo real, para você poder ver as imagens de forma nítida. E invista também em câmeras invisíveis, porque existem as câmeras que ficam bem visíveis, né? As câmeras que ficam focadas no balcão, que fica focada nas portas, que fica focada na entrada, mas você também pode investir em câmeras invisíveis, para que se por acaso você ter um furto ou você sofrer um assalto, fique mais fácil de você capturar essas imagens. Isso é muito importante, né? O seguro morreu de velho e é muito importante você investir nesse tipo de segurança. Mesmo que a sua loja seja extremamente segura, é importante você ter um sistema de câmeras. Depois dito isso do sistema de câmeras, eu preciso falar com vocês também que nesse passo você precisa começar a ver o seu sistema de alarme. Por quê? Se a sua loja for invadida, se a sua vitrine for quebrada, se as pessoas saquearem, você precisa ter um alarme para que o alarme avise, para que o alarme dispare para você. E existem sistemas de alarmes locais, né? Aqui em Vitória da Conquista, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Minas.
Todos os estados, todas as cidades têm serviços de alarmes locais que você pode investir. Quanto custa? Varia. Varia, geralmente as pessoas pagam por mês, às vezes você tem que comprar um equipamento, às vezes o ponto que você locou já tem um equipamento, então varia. Mas o que eu acho é que vale muito a pena você fazer esse orçamento, essa cotação de um sistema de alarme. E talvez você esteja se perguntando, mas Larissa, eu coloquei câmera, eu ainda preciso de um alarme? Você colocou câmera para que possa pegar as suas imagens. E o alarme é para que possa te avisar em caso de arrombamento, em caso de qualquer movimento estranho na sua loja. E a importância das câmeras invisíveis que eu falo para vocês é porque eu tenho uns cabelos brancos de varejo, né? Muitos anos trabalhando em marcas grandes de varejo. E ladrão, né? As pessoas, quando elas querem fazer furtos em lojas, elas já entram nas lojas arrancando as câmeras que estão visíveis. Então, se uma pessoa entrar na sua loja para fazer o mal ou para te dar um prejuízo, ela já vai entrar arrancando as câmeras grandes, né? Que são as câmeras sapinhos que fica visível. E o que você pode fazer? Colocar as câmeras invisíveis para que você tenha imagens extras, né? Para que você tenha os movimentos que foram feitos ali. E as câmeras invisíveis, geralmente, essas pessoas elas não sabem onde fica. E feito isso, alarme, câmera e sistema de cliente, chegou a hora de você fazer a previsão de vendas, né? Você precisa fazer uma previsão de vendas e também uma previsão de custos. A gente chama esse movimento aí de previsão. Por quê? Porque você vai prever como que vai ser as suas vendas nos próximos meses. Larissa, mas como que eu posso prever para eu assim bater 100% para eu ser super certo? Gente, não tem previsão que vai ser 100%. O nome já diz, é uma previsão. E você vai fazer previsão baseada no estoque que você comprou, na sua experiência do seu ramo e também na procura das pessoas. Porque quando você começa a abrir uma loja, eu acho que primeiro até do que você escolher a arquiteta, você precisa começar a fazer o seu marketing, criar antecipação. Quem me acompanha aqui sabe que eu mostro as minhas reformas, que eu mostro as pessoas trabalhando, que eu mostro o desempenho, o desenvolvimento, quando a gente coloca o gesso, quando os móveis chegam, eu faço as pessoas participarem do dia a dia da minha reforma. Então você precisa fazer essa previsão de vendas até para que você entenda quanto você pretende vender durante aqueles meses. E é uma atividade chata, essa previsão, falo mesmo. Você vai sentar a bunda na cadeira ali e fazer planilha de Excel, colocar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Eu indico você, se você está abrindo sua primeira loja, você não tem muita experiência, você fazer a previsão dos próximos 6 meses, né? Que aí você vai acompanhando, vai vendo o que precisa ser modificado, o que precisa ser alterado. E além dessa previsão de vendas, você precisa fazer previsão de custo. Larissa, mas custo não é custo? Sim, custo é custo, mas você tem custos fixos e você tem custos variáveis. Por exemplo, água. Um mês vem R$100, outro mês vem 300. Luz, um mês vem 500, outro mês vem 800. Jardineiro, você não paga jardineiro todos os meses, então é um custo variável, você paga de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, é um custo que varia, porque o cara vem, faz o jardim, tem alguns produtos para poder colocar. Se você tem uma loja que você tem insumos, né? Cartucho, né? Insumos são custos variáveis, você não tem como prever quantas folhas de papel você vai gastar, quantas resmas, você tem uma média, mas varia. Um mês gasta muito, outro mês gasta menos. Embalagem é um custo variável, porque se você está no Dia das Mães, se você está no Dia dos Namorados, se você está no Natal, você tende a gastar mais embalagem. Se você está em datas de fluxo mais baixo, você tem e vai começar a fazer a sua previsão. A previsão de venda, quanto você espera vender. Mas mais do que fazer essa previsão de venda por mês, é você também fazer essa previsão de venda por dia. Dia a dia. Quanto que a sua loja precisa vender diariamente para que no final daquele mês você atinja o resultado esperado. Por que eu falo isso? As pessoas têm muita dificuldade em colocar meta de loja. E se você coloca as previsões e você não monitora, não adianta nada você fazer aquela previsão. No final das contas, você não vai ter o resultado e você não vai estar satisfeita com o que você conseguiu finalizar o seu mês. Então, você precisa colocar a previsão e precisa monitorar. E aproveite e coloque dia a dia. Quanto que a sua equipe de vendas tem que bater atrás, quanto que eles têm que vender, quanto que eles têm que correr. Os custos também, e aí você vai montar uma mini DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Ou seja,
tudo que você entrar, tudo que você sair, tudo que você vender, tudo que você pagar, vai fazer parte daquele fluxo da DRE, demonstração do resultado do exercício. O que significa dizer? Que é o resultado que teve naquele período de tempo. O exercício é o seu comércio e aquela DRE, ela te fala um print, ela te manda uma luz, ela te manda um resumo de como que foi o fechamento daquele período, né? Do resultado do seu exercício. E você vai começar a criar os fluxos, criar as planilhas, alimentar isso de tempo em tempo. Feito isso, você vai para a parte de contratação. Você precisa contratar a sua equipe de vendas e você precisa, sobretudo, pensar como que você vai compor a sua loja. Por exemplo, a sua loja vai ter uma gerente, vai ter uma caixa, vai ter uma vendedora responsável, vai ter uma pessoa do marketing, vai ter uma pessoa do RH. Como que você vai compor a estrutura da sua loja? Se sua loja é muito pequena, é bem provável que vai começar você e uma funcionária. E isso eu quero dizer para você. Olho do dono que engorda o gado. Dono do defunto que pega na alça do caixão. Então você precisa estar ali na sua loja nos primeiros momentos. Você precisa estar caminhando. Uma loja recém-inaugurada, ela é um bebê. E o que a gente faz com os bebês? A gente dá assistência, a gente fica pertinho, a gente fica do lado, a gente cuida, principalmente nesses primeiros meses. E se você tem dificuldade, por exemplo, de montar esse quadro, basta você pensar no seguinte. Muita gente fala, eu vou abrir uma loja física e eu não vou contratar. Eu discordo totalmente dessa premissa, porque eu falo que sozinho você não consegue ser nem corno. Então você precisa contratar para que você comece a delegar. Se você é uma dona de loja, por exemplo, você não precisa gastar o seu tempo cadastrando produtos no sistema. Você pode estar gastando o seu tempo fazendo estratégias para você vender mais, fazendo uma campanha com a blogueira, fazendo uma parceria com determinadas pessoas. Isso sim é que vai fazer você ganhar dinheiro. Não é o cadastro no sistema, que é muito importante também. Embora o cadastro no sistema seja de extrema importância, você pode delegar. E as pessoas às vezes falam que não vai contratar e eu fico imaginando, e se essa pessoa acontecer um acidente? E se ela estiver doente, a loja não vai abrir? Uma loja é uma empresa e uma empresa tem que se portar como empresa. E como que a empresa se porta como empresa? Funcionando todos os dias em horários comerciais. Muita gente quer começar a loja no fundo de casa, quer começar a loja dentro de casa. Isso é muito perigoso, porque você vai passar sempre a ideia de amadorismo. Você nunca vai poder receber seu cliente. Imagina, você está recebendo seu cliente, seu marido passa sem camisa. Você está recebendo seu cliente e seu filho chega da escola chorando. Isso é amadorismo. Você precisa ter um ambiente onde você receba os seus clientes, onde você atenda os seus clientes. E você precisa investir, porque só colhe os frutos quem investe. Se você acredita na sua loja, se você acredita no seu produto, se você acredita na sua ideia, não tem como dar errado, a menos que você seja uma pessoa que não se dedique no seu trabalho. Não existe dinheiro fácil. Eu não conheço ninguém que ficou rico sem trabalhar. Você precisa trabalhar, você precisa ir na sua loja, você precisa fazer campanha. E isso eu falo muito dentro dos meus cursos. Você precisa trabalhar. Eu não vendo curso para ninguém vendendo a ilusão de, olha, você vai abrir uma loja, vai cruzar os braços e o cliente vai cair do céu. Não existe. Você precisa trabalhar. E o que eu vendo dentro dos meus cursos é a metodologia para você trabalhar de maneira correta. Porque tem um monte de gente, por exemplo, que fica dando volta em torno do rabo. Faz e não tem resultado. Então as minhas alunas é diferente. Elas fazem da maneira correta e por isso que tem o resultado. Nessa contratação, você vai desenhar como que é a equipe que você precisa. Então eu preciso de um gerente, eu preciso de uma caixa, eu preciso de um segurança, eu preciso de um jardineiro, eu preciso de uma pessoa da limpeza. Você vai desenhar dentro das suas condições. Se você tem uma loja pequena, você precisa de uma equipe pequena. Se você tem uma loja grande, você precisa de uma loja grande. E parar com essa mania de falar, eu não contrato porque eu não posso, eu não vendo, por isso que eu não contrato. Tem gente que não vende, por isso não contrata, mas tem pessoas, inclusive, que não entendem que elas não contratam. Tem gente que fala, eu não contrato ninguém porque eu não vendo, as minhas vendas não dá para eu contratar alguém. E as pessoas não entendem que elas não contratam porque elas não vendem, mas que é exatamente o contrário. Elas não vendem porque elas não contratam. Você precisa ter pessoas para atender o seu cliente. Atender pelo WhatsApp, atender pelo Instagram. E o que vai fazer essas pessoas te dar o resultado são as metas que você coloca, que você monitora e que você cria. Depois que você contratar a sua equipe, né, a sua caixa, a sua estoquista, a sua gerente, a sua supervisora de vendas, a sua vendedora responsável,
o seu faxineiro, a sua faxineira, enfim, que você montar ali a equipe que você imagina. Lembre-se que custo é igual unha, tem que ter cortado principalmente toda semana. De semana em semana eu dou a louca nas lojas e quero saber o que dá pra gente cortar, quais são as despesas que dá pra gente diminuir. E você precisa fazer um treinamento. Se você contratou uma pessoa, é muito provável que essa pessoa não seja do seu segmento. Essa pessoa ela não é do seu ramo, ela nunca recebeu um treinamento. Ela precisa entender como é que ela faz para vender o produto que você está colocando ela para vender. Você precisa falar de produto, você precisa falar de condições de pagamento, você precisa ensinar essa pessoa como que vai funcionar a sua loja. Os horários comerciais, se você faz entrega, como é que passa um cartão. Existem muitas vendedoras que não sabem passar um cartão. E você, nesse momento, como lojista, como empresário, como buscador de conhecimento, você precisa pegar na mão das pessoas que você contratou e orientar. É orientar a sua equipe que vai te dar independência. É orientar a sua equipe que vai fazer com que você tenha mais resultados. É orientar a sua equipe que vai fazer com que você seja livre, com que você delegue e que as coisas sejam feitas da maneira que você espera. Você precisa treinar. E esse treinamento não é só quando abre a loja. Esse treinamento precisa ser constante. Precisa ser de tempos em tempos. Chegou a coleção nova, precisa treinar. Sentiu que a equipe está desmotivada, precisa treinar. Sentiu que a equipe está com dificuldade de quebrar a objeção de cliente, precisa treinar. Precisa treinar, precisa treinar. Mas, faça um adendo. Você, como dono da loja, para você treinar a sua equipe, você precisa saber. Você precisa ter os conhecimentos de um lojista, como, por exemplo, você precisa ensinar ela a cadastrar no sistema. Então, para você ensinar, você precisa saber. Você precisa ensinar ela a olhar o ticket médio. Então, para você ensinar, você precisa saber como calcula o ticket médio. Você precisa falar com ela das suas métricas, do peças por atendimento. Para você ensinar, para você cobrar, você precisa saber. Você precisa correr atrás de conhecimento, aprender a fazer uma vitrine, aprender a vestir um manequim. Se você vende roupa, você precisa entender de moda. Não dá mais para você ter loja de roupa só vendendo roupa. Você precisa ensinar as pessoas a combinar. Você precisa ensinar as pessoas a se vestirem. Quais são os modelos de roupa que combina para o seu corpo? Quais são os modelos de roupa que combina para o formato do seu quadril, para os seus seios? Se você tem uma ótica, quais são os estilos de óculos que são para as mulheres que vai trabalhar, que é para quem usa no dia a dia, que é para a gente que é mais moderno? Você precisa saber. Um erro, muita gente não sabe, se aventura abrindo loja e pela lojista, a dona da loja não saber, ela nem sequer consegue treinar a vendedora. Por isso que se você tem uma loja, eu já quero fazer o seguinte, para agora, anota aí o meu Telegram, pede para entrar no meu canal no Telegram. Lá no meu canal no Telegram, eu te ensino como que uma dona de loja precisa se comportar. O que você precisa fazer para você ter resultados. No meu canal no Telegram, eu coloco conteúdo que não tem aqui, conteúdo exclusivo, conteúdo totalmente grátis. Todos os dias eu coloco muita coisa lá dentro. Então, se você tá no meu canal no Telegram, participe, né? Consome aquele conteúdo porque é de muita valia. E se você tá aqui e você ainda não entrou no meu canal no Telegram, eu queria te dizer que você tá perdendo, porque lá dentro tem muita coisa bacana, tem muita enquete, tem muitos insights, tem muitas dicas, tem muitos vídeos, tem muitos bastidores. Eu falo pra vocês o que eu tô fazendo que tá dando certo. E entre no meu canal no Telegram. Para entrar é bem simples, baixa o aplicativo Telegram, clica no link que tem na bio aqui desse Instagram e você já está participando. Por último, penúltimo, mas não menos importante, feito todo esse passo a passo, seguido essas diretrizes, você precisa fazer a divulgação da sua loja. Mas eu quero falar com você que a divulgação ela não precisa ser feita uma semana antes de você abrir a loja. 3 dias antes de você abrir a loja. Você precisa começar a fazer essa divulgação quando você define o ponto, né? Falar para as pessoas, olha, eu tô abrindo uma loja assim assada, uma loja que vai trabalhar dessa forma, que eu vou trabalhar com esse tipo de produto. Você precisa divulgar a sua loja muito antes de você ir abrir. Esse é um erro muito comum. Os lojistas deixam para divulgar a loja na semana que está abrindo. E existe um gatilho mental que chama gatilho da antecipação. É você antecipar as coisas para as pessoas. Mas Larissa, se eu divulgar, o meu concorrente vai saber. Esse negócio de concorrente realmente é uma coisa muito chata. Porque tem gente que passa horas e horas vendo a vida do concorrente em vez de estar cuidando da vida dele, em vez de estar cuidando da rede social dele. Que cargas
cargas d'água tem o seu concorrente saber que você vai abrir uma loja? Qual o problema? Você vai vender menos, mais? Vai cuidar do seu trabalho, você vai cuidar da sua loja, dos seus clientes. Então não tem problema as pessoas saberem que você vai abrir uma loja. Abre sua cabeça como empresário, como empreendedor. Quando uma empresa grande vai chegar na cidade, a primeira coisa que ela começa a fazer é uma divulgação. Ela começa a divulgar, olha, vai ter aqui a franquia tal, vai ter aqui a loja tal, vem aí a loja tal. E sinceramente, que os concorrentes se movam, né? Se inovem para poder te alcançar. Se você é uma pessoa que saca de varejo, se você é uma pessoa que entende, você vai criar antecipação nas pessoas. E aí, quando chegar perto da divulgação da sua loja, quando chegar perto da abertura, as próprias pessoas vão estar perguntando que dia que você vai abrir. As pessoas vão perguntar, mas Larissa, que dia que vai abrir? Mas fulana, que dia que sua loja abre? E aí, que dia que vai poder comprar? As pessoas começam a te perguntar que dia que você pode comprar, que dia que já vai estar disponível para elas comprarem. Por quê? Porque você criou antecipação, porque você criou desejo, porque você veio envolvendo as pessoas. Você mostrou o seu projeto, você mostrou o seu ponto, você falou para que aquela loja vai existir, você começou a envolver as suas pessoas. Você começou a falar para essas pessoas da importância que você tem naquele negócio, do quanto é legal. Só para vocês entenderem, gente, eu na Larissa Ribeiro, nas minhas empresas, não só a Larissa Ribeiro, eu tenho outras empresas também, mas toda vez que a gente fecha o contrato, eu começo a divulgação. Às vezes a loja não tá nem arrumada, nem fiz projeto, mas eu já começo a divulgar, porque as pessoas adoram participar dos seus bastidores, as pessoas adoram participar da vida da sua empresa. Principalmente se elas forem seus clientes, elas vão ficar muito felizes. Mas Larissa, se eu tô já abrindo uma loja, como é que você fala que eu já vou ter cliente? Porque talvez você esteja vindo da maleta, assim como eu comecei, atendendo de porta em porta, né? E aí você já vai ter clientes, porque talvez você já atendia na sacola, você era sacoleira, você ia na casa das pessoas e você já vai ter cliente. Então é muito importante você começar a divulgar, não perto de abrir, mas lá no início, no primeiro passo que eu falei pra você, quando você fecha o seu contrato, comece a divulgar, fala para as pessoas que você vai ter um espaço, que você vai servir um café, que vai ser um espaço diferente, onde elas vão poder experimentar as roupas, onde elas vão poder comprar os produtos, onde elas vão poder usar os produtos antes de levar para casa, testar se fica bom no rosto. Cria um desejo nas pessoas que quando você estiver abrindo a sua loja, as pessoas vão querer saber que dia que você abre. Não o contrário. Tem gente que abre loja e fica implorando, por favor, vem comprar de mim, por favor, por favor, por favor. Fica dando panfleto, gente. Me fala, quem em sã consciência? Imagina se você tá na rua, você pega um panfleto, que legal, tal coisa, vou comprar. Quem em sã consciência compra por causa de panfleto? É uma mídia extremamente obsoleta, é uma mídia extremamente antiga. E é uma mídia cara, porque as pessoas pegam um panfleto e jogam fora e ainda polui a rua. Então, quais são os melhores meios de você divulgar? Outdoor nem pensável, pelo amor de Deus. Vocês sabem que eu abomino outdoor. Os melhores meios de você divulgar é você fazendo parcerias, né? Você fazendo parcerias com outras pessoas que não sejam seus concorrentes, mas que trabalhem no mesmo nicho, né? No mesmo segmento que você. Por exemplo, se você vai abrir uma loja de calçado, você pode fazer parceria com alguém que trabalha com óculos, né? E aí você fala, olha, no dia da inauguração a gente vai poder fazer uma dobradinha, a gente vai fazer uma casadinha. E aí você começa a trocar a audiência dessa pessoa que já tem uma loja, ela começa também a divulgar a sua loja. Também é muito importante você fazer parcerias com as influenciadoras, fazer parcerias com blogueiras. É muito importante. Em tempos de internet, as blogueiras podem ajudar muito você a alavancar os seus negócios, a aumentar as suas vendas, mas não só a nível de vendas, a nível também de posicionamento, né? Podem divulgar o seu endereço, se você trabalha com presente, se você trabalha de forma diferenciada. Então, quando você vai abrir a sua loja, quanto mais pessoas falando dela, muito melhor. E detalhe, não é falando só por um tempo não, que você mantenha esse processo de divulgação, porque você precisa divulgar sempre a sua loja. E muita gente fala que não investe dinheiro em divulgação. E eu fico imaginando o que passa na cabeça da Coca-Cola, né? Que todos os anos investe milhões de reais na divulgação do Natal. Você acha que Coca-Cola precisa investir para vender?
Não necessariamente, ela é uma marca que ela se vende por si só, mas ela vai ali na cabeça do cliente, ela participa daquele momento que é um momento de família e ela vende a alegria, ela vende a união. Então a Coca-Cola naquele momento ela nem está muito preocupada com venda, porque ela sabe que ela se vende sozinha. Ela está preocupada com a divulgação do brand, do apelo, do brand, né? Isso é muito legal. Então você precisa fazer divulgação. Você pode fazer divulgação com blogueira, você pode fazer divulgação no seu Instagram, começar a movimentar as suas redes, dar spoiler, você pode fazer evento, né? Eu sou contra festa de inauguração. Eu já gravei para vocês falando porque que eu detesto festa de inauguração, que eu nunca fiz em nenhuma das minhas lojas. E na época que eu era gerente nacional também, eu quebrava o pau com a minha equipe porque eu não liberava verba para as pessoas fazerem eventos de inauguração. Porque o que acontece nos eventos de inauguração? Geralmente nos eventos de inauguração, o lojista está escaldado de cansaço, não é um cansaço físico. Se você é como a mim, se você acompanha a sua obra, se você acompanha a sua loja, você sabe que você fica cansado, que obra te cansa. Por mais que você tenha ali uma equipe legal, muitas coisas você precisa decidir, muitas coisas você precisa acompanhar. Por mais que você delegue, você precisa estar em cima. Então chega no final da loja, você está cansada, né? Provavelmente se você está abrindo perto de uma data comemorativa, tipo Dia das Mães, Natal, Black Friday, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, então você está mais cansado ainda, porque você começa a entrar numa corrida contra o tempo para você pegar essa data que é muito importante. E aí você tá lá super cansada, veja bem porque eu sou contra festas e coquetéis de inauguração, você tá lá super cansada. Muita gente faz coquetel de inauguração por ego, né? As pessoas querem aparecer que abriram uma loja, querem mostrar para a sociedade que tem uma loja. Gente, se sua loja for boa, você não precisa mostrar para nenhuma sociedade que você é a dona da sua loja. As pessoas vão te reconhecer. Vão te reconhecer pelo seu trabalho, vão te reconhecer pelo que as outras pessoas falam de você. O que a grande maioria faz? Chega no dia da inauguração, contrata DJ, contrata buffet, contrata garçom, muitas vezes sem estar com caixa preparado, porque está escaldado da obra e a obra gasta mesmo. Contrata aquele monte de gente, faz aquela pompa, vai pro salão, arruma, maquia, compra lá uma roupa caríssima, passa a noite inteira tirando foto. Passa a noite inteira recebendo as pessoas, o que é muito legal, receber as pessoas. E no final da noite, vendeu R$0. Isso é ego. Você precisa ter uma loja para você vender. E vender muito todos os dias. Você não pode ter uma loja para você mostrar para as pessoas que você tem uma loja. Porque lojas assim, elas quebram, elas não são sustentáveis. Então o que eu, Larissa Ribeiro, faço? As minhas lojas é como a Disney, eu sou apaixonada pela Disney. Aqui, quando as lojas estão fechadas, porque a gente está de quarentena, mas quando as lojas estão abertas, é uma verdadeira inauguração todos os dias. Café expresso, bolo no pote, cerveja, algodão doce, brinquedo para as crianças brincar. Todos os dias você tem que receber bem. E todos os dias eu sou focada na experiência do meu cliente e focada em vendas. Eu preciso vender. Eu abri loja para poder vender. Eu não abri loja para ficar desfilando, para ficar aparecendo. Eu abri loja para poder ter resultados, para eu poder gerar empregos e para eu poder fazer vendas. Então, se sua loja é focada em venda, muito pouco provável você vai querer gastar com esses coquetéis de inauguração. Claro, você pode fazer um bolo, você pode fazer uma coisa ou outra, mas você não precisa fazer um grande investimento no dia da sua abertura. Você não precisa investir rios de dinheiro. As pessoas que vão na sua abertura vão por você, vão para te honrar, vão porque gosta do seu trabalho, vão muitas vezes porque acompanhou a sua jornada, né? A sua peleja ali com a obra, a sua peleja com as coisas. E essas pessoas, elas vão porque elas querem te prestigiar. E elas muitas das vezes vão para comprar, quando na verdade, se você faz aquele coquetel de inauguração, aquela pompa, não tem ninguém lá vendendo. É uma coisa bizarra. Você vai nas lojas, nas inaugurações, não tem ninguém vendendo. E você repare que isso é característica de lojista amador, porque as grandes lojas, por exemplo, elas fazem inaugurações com o quê? Com campanhas de venda, para incentivar você já a colocar dinheiro na loja, mesmo quando ela abre. Você não vê lojas grandes, e quando eu falo de lojas grandes, varejistas, é lojas que entendem de varejo, que entendem das coisas que eu trago aqui para vocês, porque eu tenho muitos anos de experiência, é por isso que eu conto para vocês o que eu faço nas minhas lojas que dão certo, porque eu já tenho essas experiências de outras empresas. Você não vê. Você vê a Van quando inaugurou, a Van fez o quê? A Van fez coquetel, fez garçom, fez festa, a Van fez campanha. Compre tal coisa e ganhe tal coisa. Aumentou o parcelamento para fazer venda, porque você gastou muito. Você precisa estar preocupado com o seu caixa.
O seu cliente, ele não vai pelo seu coquetel, ele vai por você. Claro, se você fizer um pão de mel, se você fizer ali um brownie, um bolo no pote, você quiser dar uma lembrança, é muito legal, é de muito bom grado. Mas não é só no dia da abertura e no dia da inauguração que você precisa tratar bem as pessoas. Você precisa tratar bem as pessoas, o seu cliente, sobretudo todos os dias enquanto você tiver lojas. Chegado tudo isso, você vai abrir a sua loja, você vai abrir as portas da sua loja. E você vai abrir, mas você já vai estar com estratégia, porque eu já te ensinei a divulgar, eu já te ensinei a fazer o seu cadastro e você vai fazer as suas vendas. E tão importante quanto vender é você poder acompanhar as primeiras vendas da sua loja. É igual criança, o seu primeiro filho. Eu não tenho, gente, ultimamente eu ando falando tanto de filho, né? Eu não tenho filho, eu não sou mãe, mas o seu primeiro filho, você quer acompanhar os passos. Acho que é porque José tá, chega, não chega, a gente tá esperando José vem, José não vem. E aí eu tô bem preocupada, assim, com essa coisa da maternidade, Sabrina. E o seu primeiro filho, você quer acompanhar os passos para que ele não caia. Você quer acompanhar as primeiras palavras que ele disser. Você quer saber as primeiras dificuldades que ele vai ter. É igual à sua loja. Você não pode abrir a sua loja e simplesmente abandonar. Você precisa abrir a sua loja e você precisa dar assistência a essa sua loja. Você precisa estar ali no dia a dia, pelo menos nos primeiros 90 dias diariamente, para você entender como vai ser a sua rotina, como vai ser os seus melhores horários, como vai ser o seu fluxo de clientes na loja, como que fecha, acompanhar a pessoa que vai fechar, acompanhar a pessoa que vai colocar o alarme, verificar se a maquininha de cartão de crédito está funcionando. Enfim, existem muitas atividades que você precisa acompanhar nesses primeiros 90 dias. Eu sou Larissa Ribeiro, eu comecei hoje para vocês a maratona Larissa Flix. Todos os dias tem conteúdo de valor aqui no Foca na Venda e eu quero te convidar a participar dessa maratona comigo. Todo dia um assunto novo, um assunto diferente para ajudar você, lojista, a sair da crise, alavancar os seus negócios, profissionalizar a sua loja. Muita gente é amador, abriu uma loja e nunca sequer estudou sobre varejo, nunca sequer estudou sobre posicionamento de marca. E é por isso que eu vim aqui para ajudar você, totalmente grátis, sem te cobrar nada por isso, totalmente online, te ensinar o que você pode fazer na sua loja para você ter resultados hoje mesmo. Eu quero te convidar a não perder um episódio da Larissa Flix, nosso encontro diário aqui no Foca na Venda. Todos os dias eu vou entrar e vou falar para vocês qual é o horário que a gente vai participar. Mas de qualquer forma, esse episódio fica gravado, você pode assistir e reassistir quantas vezes você quiser. Inclusive, eu indico que você anote, pegue um caderno e anote aí os principais pontos que eu te orientei. E que se você ainda não está no meu grupo do Telegram, que você entre lá no grupo do Telegram, porque lá no grupo do Telegram é muito legal, tem muito conteúdo de valor, tem muita coisa legal, muita coisa bacana mesmo. Então, eu quero convidar você que não está no grupo do Telegram, para você entrar lá no grupo do Telegram. Quero convidar você também que ainda não conhece a Larissa Ribeiro, para você seguir a Larissa Ribeiro Real, que é as redes sociais da minha loja. Quero convidar você para convidar uma amiga sua para o Larissa Flix. Então, se você tem um lojista, uma pessoa que vende sapato, que vende roupa, que vende óculos, que vende maquiagem, que vende acessório de cabelo, convida ela, fala, cara, assiste aqui a Larissa Ribeiro, entra aqui no Foca na Venda que vai ser legal. A gente tem que começar um movimento, né? Um grande movimento da gente se juntar para passar por esse momento, da gente se juntar para passar por esse período. Um grande movimento onde a gente todos os dias chama mais pessoas para se juntar, onde a gente todos os dias chamamos mais pessoas para fazer parte aqui do Larissa Flix, tá? Larissa Flix todos os dias aqui para vocês ao vivo, tá? A gente vai ter episódio que vocês vão poder tirar dúvidas, a gente vai ter episódios que eu vou responder as demandas de vocês, então é muito legal. E é isso. Vou deixar essa live salva, tá? Dá tempo ainda de encaminhar para suas amigas, dá tempo ainda de marcar para as pessoas. Espero que vocês tenham gostado do que a gente falou aqui hoje, que foi o passo a passo para você montar a sua loja física, já tendo bastante sucesso. Um beijo!